Por anos eu acreditava que a realidade era apenas o que os olhos podiam ver. Até que o dia em que tudo mudou. Durante uma caminhada, senti algo inexplicável. Minha mente se expandiu, minha percepção se dissolveu no tempo e no espaço e de repente eu era tudo: as árvores, o vento, o pássaro no céu. E se eu te dissesse que essa experiência não foi um delírio, mas sim um vislumbre de algo muito maior, que há um estado profundo de consciência que pode transformar completamente a forma como você enxerga a vida? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Nay Santos e você está no canal Construindo um Novo Humano. No vídeo de hoje vamos mergulhar em uma jornada fascinante pelos diferentes estados de consciência, desde o despertar até a ascensão espiritual. Prepare-se para revelações surpreendentes que podem mudar a forma como você enxerga a realidade. O chamado para o despertar. A jornada para a ascensão espiritual é uma trilha misteriosa, cheia de desafios e descobertas. Para muitos, esse caminho começa com o momento de despertar, uma súbita percepção de que a realidade não é linear quanto parecia. Pode ser um evento marcante, um sonho intenso, uma experiência fora do corpo ou até mesmo o simples incômodo com a rotina diária. Mas quando esse despertar acontece, a mente nunca mais enxerga o mundo da mesma forma. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Durante anos eu segui o fluxo da sociedade, trabalho, contas, responsabilidade. No entanto, um dia, enquanto eu caminhava sozinha pelo parque, ao entardecer, senti algo diferente. O som do vento parecia intenso, como se estivesse dentro de mim. O tempo desacelerou. Conforme eu caminhava, parecia que tudo estava interligado. As árvores, os cachorros, as pessoas, o céu, as nuvens. E eu conseguia sentir a textura da grama mesmo sem tocar. Como se minha percepção tivesse se expandido para além dos sentidos físicos. Foi quando aconteceu algo ainda mais impressionante. Por um instante, me vi projetada mentalmente na visão de um pássaro que sobrevoava sobre mim, como se eu estivesse dentro dele, olhando para baixo, observando a mim mesma do alto. Foi um instante breve, mas tão profundo que me fez questionar tudo. Foi esse meu primeiro contato com o estado alterado de consciência. Sem saber, eu havia experimentado um momento de presença plena, onde a mente se aquieta e a percepção se expande. Esse tipo de experiência não é raro e muitos passam por ele sem perceber. Mas, para aqueles que prestam atenção, é o primeiro convite para algo muito maior. O que são os estados de consciência? Antes de continuarmos nessa jornada, é importante compreender o que realmente significa um estado de consciência. Nossa mente opera em diferentes frequências que determinam como percebemos a realidade. As mais conhecidas são beta, de 14 a 30 Hz, estado de vigília, onde estamos focados no mundo externo, resolvendo problemas e lidando com rotina. Alfa, de 8 a 13 Hz, estado de relaxamento, criatividade, imaginação, comum durante a meditação, leve ou momentos de desvaneio. Teta, de 4 a 7 Hz, estado profundo de meditação, sonhos vívidos, experiências místicas e intuição ampliada. Delta, de 0,5 a 3 Hz, estado de sono profundo e regeneração, onde o corpo se cura e a mente se conecta com dimensões mais sutis. Quanto mais aprendemos a transitar entre esses estados, mais expandimos nossa consciência e abrimos portas para experiências transcendentes. Os primeiros passos para expandir a consciência. Depois dessa experiência, minha curiosidade foi despertada. Comecei a pesquisar sobre estudos de consciência, meditação e experiências fora do corpo, mas não sabia por onde começar. Foi quando decidi tentar uma prática simples, sentar-me em silêncio por 10 minutos ao acordar. Nos primeiros dias, minha mente estava inquieta. Pensamentos sobre trabalho, família, responsabilidades vinham como ondas. Mas, após uma semana, algo começou a mudar. Eu percebi que pequenos momentos de clareza seguiam, como se minha mente estivesse abrindo espaço para algo novo. O que eu não sabia é que estava ativando gradualmente meu estado alfa, um dos primeiros passos para acessar níveis mais profundos de consciência.
Aqui vai uma dica. Técnica 1, a respiração consciente. Uma das formas mais eficazes de iniciar essa jornada é através da respiração consciente. O simples ato de inspirar profundamente pelo nariz, segurar por alguns segundos e expirar lentamente ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo a atividade mental e permitindo que a consciência se expanda. Os portais para o mundo interior. Com o tempo, senti que precisava ir mais fundo. Comecei a praticar meditação guiada e, em uma noite específica, algo surpreendente aconteceu. Enquanto eu ouvia o áudio de meditação, tive a sensação de estar flutuando. Minha percepção do corpo desapareceu e me vi em um espaço vasto, como um universo interno. Essa foi a minha primeira experiência com o estado Theta, onde a mente acessa camadas mais profundas da realidade. Eu senti uma paz inexplicável, como se tivesse encontrado um espaço onde o tempo não existia. Mas essa não era apenas a primeira etapa da jornada. Ainda havia muito a ser descoberto. Experiência fora do corpo, a jornada inesperada. Numa noite tranquila, eu decidi então experimentar uma técnica chamada indução consciente do sono. Então eu deitei-me e comecei a relaxar completamente, mantendo minha atenção focada no ritmo da minha respiração. Aos poucos senti meu corpo adormecer, mas a minha mente permanecia desperta. De repente, um forte zumbido tomou conta dos meus ouvidos e uma intensa vibração percorreu todo o meu corpo. Um medo instintivo surgiu, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas me lembrei do que havia lido. Esse era um dos sinais de que minha consciência estava prestes a se desprender do corpo físico. Respirei fundo e num instante senti como se estivesse flutuando. Era uma sensação diferente de tudo que havia experimentado antes. Quando abri os olhos, percebi que não estava mais no meu quarto. Eu estava consciente, mas em um lugar totalmente diferente. Foi quando percebi que cheguei num pátio amplo e imponente, com um piso feito de pedras claras rodeados de belas flores. Cada detalhe era vívido e real. Ao tocar a parede da construção ali próximo, eu podia sentir a textura áspera, feita das mesmas pedras claras que cobriam o chão. Conforme eu caminhava, me pediram para permanecer em um ponto do pátio próximo à abertura ou à porta do que parecia ser um templo. Foi então que percebi a presença de um ser imponente à minha frente. Ele era alto, sua pele tinha um tom azulado e sua energia era poderosa e serena ao mesmo tempo. Ele segurava um cetro dourado e na ponta havia uma pedra que parecia ser um diamante vermelho reluzente. Enquanto esse ser pronunciava palavras em uma língua desconhecida, pude notar outras pessoas ao meu redor. Algumas estavam atrás de mim, outras ao meu lado. Me arrisquei a olhar para trás e vi alguém que me parecia familiar. Era o meu protetor espiritual, um ser de pele clara e cabelos loiros que estava ali me acompanhando. Voltei minha atenção para o ser azul à minha frente. De repente, ele fez o cetro flutuar na minha direção e me instruiu para segurá-lo com firmeza. No momento em que vi minhas mãos tocarem o cetro, um choque intenso percorreu todo o meu corpo. Senti como se estivesse sendo atravessada por uma corrente de energia pura. Me assustei por uns instantes, mas ele me acalmou com um olhar sereno e disse em voz alta: Pai, mãe e filho. E aí eu me perguntei, o que será que isso significava? A sensação foi intensa, mas ao mesmo tempo inexplicavelmente familiar. Aquilo parecia ser um ritual, uma cerimônia de iniciação, e de fato foi exatamente isso que aconteceu. O ser então me chamou para entrar dentro do templo. Ele era amável e conversava comigo enquanto caminhávamos por um longo corredor. No entanto, percebi que não compreendia suas palavras. As frases que ele pronunciavam eram de outro idioma que eu não conhecia. O pensamento que dominou minha mente foi: não estou entendendo nada, não conheço essa língua, acho que não vou me lembrar nada disso quando eu acordar. Ao entrarmos numa sala, percebi que o ambiente parecia tipo um escritório. Havia uma mesa com uma cadeira e alguns objetos sobre ela. No centro da mesa havia um aparelho que se parecia com um tablet. O ser então me instruiu que eu colocasse minha mão sobre ele. Assim que o fiz, senti um escaneamento percorrendo a minha mão inteira. Logo depois, ele retirou uma folha de dentro de outro aparelho e me entregou, perguntando se eu concordava e se eu conseguiria realizar a tarefa.
Sem hesitar, eu respondi que sim. Me senti determinada, seguro, confiante em minhas palavras, mas a verdade é que eu não fazia ideia do que eu havia me comprometido a fazer. De repente, tive a sensação de que meu tempo ali estava acabando, precisava retornar. Antes de partir, o ser azul me falou uma palavra-chave e nesse momento questionei: como faço para lembrar dessa palavra? É um idioma que não sei pronunciar e provavelmente vou esquecer ao acordar. Ele apenas sorriu e me tranquilizou novamente: você saberá quando chegar a hora. Antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, fiz a única pergunta que veio à minha mente no último segundo: que lugar é este? Aonde eu estou? Ele olhou para mim e respondeu: aqui é Shambhala. E se eu te dissesse que existe um segredo guardado dentro de você? Uma palavra-chave, um código vibracional que pode desbloquear níveis mais profundos da sua consciência. Ao longo da história, grandes tradições esotéricas falaram sobre isso. Os antigos egípcios transmitiam palavras de passe apenas aos iniciados nos templos sagrados. No hinduísmo, mantras secretos eram ensinados por mestres espirituais para ativar estados superiores da mente. E no ocultismo ocidental, os alquimistas e teosofistas falavam sobre a chave oculta do despertar espiritual. Mas o que isso significa na prática? Durante minha experiência de projeção astral, fui levada a um lugar que até então desconhecia. Ali um ser de luz me entregou algo, uma palavra-chave. No momento ela parecia sem sentido, como um idioma que minha mente não conseguia compreender, mas ele disse algo intrigante: você vai lembrar no momento certo. Isso me fez refletir. Quantas vezes buscamos respostas fora de nós, quando na verdade a chave para tudo já está dentro de nós. Helena Blavatsky, no livro O Ocultismo Prático, menciona que o iniciado recebe instruções sutis do universo, mas só consegue compreendê-las quando está preparado. Entre essas instruções estão sons, vibrações e palavras que possuem um significado oculto. Até mesmo os ensinamentos teosóficos falam que há certas informações que não podem ser lidas ou ouvidas, apenas vivenciadas. Então a pergunta é: será que você já recebeu a sua palavra-chave, mas ainda não percebeu? A busca pelo despertar espiritual não é um privilégio de alguns. Não há escolhidos, não há eleitos, apenas aqueles que se abrem para o conhecimento e estão dispostos a trilhar o caminho. Todos nós podemos acessar esse campo de informação, mas é preciso comprometimento, estudo e prático. E quando chegar a hora, você não precisará perguntar. Você simplesmente saberá. Durante minhas meditações e conversa com seres, perguntei: como posso justificar todas essas experiências para as pessoas? E eles me responderam: não há o que justificar. A verdade está dentro de cada um. Ela ressoará com aqueles que estiverem prontos para ouvir. Por isso, não peço que acredite cegamente nas minhas palavras. Apenas sinta no seu coração. Essa experiência, essa mensagem ressoa com você? Faz sentido? Se sim, continue acompanhando o canal e essa jornada de autoconhecimento. Se não ressoa, está tudo bem também. Cada um tem seu próprio tempo e caminho. E se você gosta do conteúdo do canal, mesmo que tenha uma visão diferente, seja bem-vindo para acompanhar de forma respeitosa e aberta ao diálogo. Foi nesse momento que senti um forte puxão e num piscar de olhos despertei de volta no meu corpo físico. A euforia tomou conta de mim. O que havia acabado de acontecer? Nunca havia ouvido falar sobre esse lugar antes. Imediatamente peguei um caderno e anotei tudo, cada detalhe que ainda estava fresco na minha mente. E então fui pesquisar. E para minha surpresa, Shambhala existia. Aprofundei minhas pesquisas para tentar compreender o que eu estava fazendo ali e descobri que tinha passado por um processo de iniciação. Mas quem era o ser que me acompanhou e passou as informações? Não sabia ao certo por onde começar a busca, pois tudo que eu tinha era apenas a sua descrição física, mas de forma inexplicável, ao pesquisar o Google, sua imagem apareceu diante de mim. Era a figura do Sr. Kalki. E quem é o Sr. Kalki? O Sr. Kalki é descrito nas escrituras védicas como a 10ª e última encarnação de Vishnu,
o Deus Supremo do hinduísmo. Ele é conhecido como o avatar do fim dos tempos, aquele que virá para restaurar a ordem, eliminar a escuridão e inaugurar uma nova era de luz e sabedoria. Segundo os textos antigos, Kalki virá montado em um cavalo branco, empunhando uma espada flamejante, simbolizando a purificação e destruição das forças da ignorância e do caos. Sua chegada está associada ao encerramento do Kali Yuga, a era da degradação espiritual e o início de uma nova era dourada de consciência elevada e equilíbrio universal. Para muitos estudiosos e buscadores espirituais, a energia de Kalki já está presente no mundo, guiando aqueles que estão prontos para despertar e cumprir sua missão espiritual. Continuei pesquisando e encontrei referências sobre o cetro dourado, com o diamante vermelho na ponta. As peças começavam a se encaixar. Tudo indicava que eu realmente havia passado por uma iniciação. Durante as minhas pesquisas, me deparei com um site que se chama Encontro Espiritual, uma obra incrível que detalha todo o processo de iniciação espiritual. E foi ali que tive a confirmação final que tudo o que vivi era real. Até hoje me arrepio a lembrar da experiência. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Os estados de consciência e a jornada espiritual. A experiência que vivi em Shambhala abriu portas para uma compreensão mais profunda dos diferentes estados de consciência e da ascensão espiritual. Muitos acreditam que a consciência é algo fixo, limitando o corpo físico à mente racional. No entanto, a verdade é que ela pode ser expandida e elevada a níveis que vão além do que imaginamos. Desde os tempos ancestrais, mestres espirituais, yogis, xamãs e místicos têm explorado essa expansão da consciência através de práticas como meditação, projeção astral, estado alterado de percepção e experiências de quase morte, as EQMs. Mas como funciona essa jornada do despertar até a ascensão espiritual? A consciência pode ser dividida em diferentes estados que correspondem a diferentes níveis de percepção e conexão com a realidade. Então vamos explorar cada um deles. O estado de consciência ordinária, ou seja, o mundo material. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa no estado de consciência ordinária, onde a realidade percebida é limitada ao mundo físico e ao que os sentidos captam. Neste nível, a mente está constantemente ocupada com preocupações diárias, trabalho, problemas financeiros, relacionamentos e distrações do cotidiano. E quais são os sinais de que você está neste estado? Sensação de estar sempre no piloto automático, dificuldade de estar presente no momento, ansiedade e preocupação constante com o futuro, falta de propósito e questionamento sobre a existência. Muitas pessoas despertam espiritualmente a partir de uma crise. Pode ser uma perda, um colapso emocional, uma experiência fora do corpo ou até mesmo um chamado interno que surge sem explicação. O estado de despertar, ou seja, o primeiro passo para a expansão. O despertar da consciência ocorre quando a pessoa começa a perceber que a realidade vai além do que os olhos podem ver. Aqui ocorre um questionamento profundo sobre a vida, o propósito e a verdadeira natureza da existência. E aqui vai então alguns sinais que você deve ficar atento do despertar espiritual. Questionamentos sobre a vida e o sentido da existência, interesse por temas como espiritualidade, energia, sincronicidades e reencarnação, sensação de que algo está mudando dentro de você, momentos de clareza mental e intuições mais frequentes, vontade de afastar de hábitos antigos que já não fazem mais sentido. Muitas pessoas relatam nesse estágio sentir uma necessidade de reconexão consigo mesmas e com algo maior. É como se um véu tivesse sido retirado e agora enxergam a vida de maneira completamente diferente. E agora vai algumas dicas de técnicas para aprofundar o seu despertar. Meditação diária para silenciar a mente, leitura de livros sobre expansão da consciência e espiritualidade, contato com a natureza para reconectar-se com a energia universal. Registre os seus sonhos, insights espirituais. Esse estado de consciência leva naturalmente para a próxima etapa, a conexão com dimensões superiores. O estado de consciência expandida, viagens astrais e estados profundos. À medida que a consciência se expande, algumas pessoas começam a experimentar estados alterados de percepção que podem ocorrer através de meditação profunda, projeção astral, sonhos lúcidos ou até espontaneamente.
E o que pode acontecer nesse estado? Experiência de sentir-se fora do corpo, contato com seres espirituais ou guias, sensação de unidade com tudo ao redor, percepção de realidades além do plano físico, estado de profunda paz e compreensão cósmica. Aqui ocorrem experiências como a projeção astral, quando a consciência se desprende temporariamente do corpo físico e viaja para outros planos. Dica: uma das técnicas mais poderosas para alcançar esse estado é a meditação profunda, nas ondas cerebrais Teta e Delta, que colocam a mente em uma vibração mais receptiva ao contato com dimensões superiores. O estado de iluminação, o Samadhi e a união com tudo. Esse é o estágio mais elevado da consciência, conhecido em diversas tradições espirituais como Samadhi, iluminação ou estado de consciência cósmica. E o que acontece nesse estado? Sensação de dissolução do ego, experiência direta da unidade com o universo, paz interior profunda e ausência de medo, percepção do tempo e espaço de forma diferente, visão da dualidade, certo ou errado, bem ou mal. O Samadhi é descrito como um estado de puro êxtase espiritual, onde a pessoa se torna una com a fonte de tudo que existe. Poucas pessoas atingem esse estado permanentemente, mas meditações avançadas podem levar a vislumbres desse nível de consciência. E foi exatamente o que senti naquele dia enquanto caminhava no parque. De repente, tudo ao meu redor parecia estar interligado: as árvores, as pessoas, os cães que passavam, o céu e as nuvens. O todo estava em mim e eu estava no todo. Meu corpo vibrava em uma frequência diferente, como se estivesse sendo banhado por uma energia intensa e sutil ao mesmo tempo. Fiquei nesse estado de êxtase por 3 dias, mas no dia seguinte ainda voltei para caminhar no parque e as sensações ainda estavam comigo. Minha percepção estava ainda mais aguçada, minha intuição parecia sussurrar direções e compreensões que eu jamais havia acessado antes. Uma voz interior me guiava e me instruía suavemente, como se estivesse me preparando para algo maior. Foi então que um pássaro, o mesmo que no dia anterior eu havia enxergado pelos olhos dele, como se fôssemos um só, pairou sobre mim por alguns segundos, como se estivesse confirmando algo, e em seguida minha tela mental se ativou automaticamente, e ao meu lado esquerdo, um arquétipo ou um animal do poder se revelou correndo ao meu lado, um urso majestoso e imponente. Eu podia sentir a textura do pelo do urso, como se estivesse tocando nele fisicamente. O som da sua respiração e seus passos ecoavam ao meu redor, criando uma conexão inexplicável. Ele olhava para mim enquanto corria ao meu lado, como se quisesse me dizer algo profundo. Não desista, continue avançando, a jornada ainda não acabou. Aquela experiência me marcou de um jeito que palavras jamais conseguirão descrever completamente. Mas ali naquele momento eu compreendi o que significava estar verdadeiramente desperto. Todos podemos alcançar a expansão da consciência. É importante ressaltar que ter experiências como projeção astral, sonhos lúcidos ou estados elevados de consciência não é um privilégio de alguns escolhidos. Muitas pessoas acreditam que quem passa por isso é especial, mas a verdade é que todos podem despertar e expandir sua percepção. O que diferencia aqueles que vivem essas experiências daqueles que não vivem é o comprometimento, prática e estudo. A espiritualidade não se baseia em dons especiais, mas em dedicação e busca pelo autoconhecimento. Helena Blavatsky, em seu livro Ocultismo Prático, descreve que o caminho da iniciação espiritual exige disciplina e preparação. Um dos aspectos fundamentais é a alimentação do iniciado, que deve ser mais leve, natural e equilibrada, pois certos alimentos podem influenciar a vibração energética e dificultar o acesso a estados superiores de consciência. Se você deseja aprofundar-se nesse conhecimento e iniciar sua jornada espiritual com mais clareza, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para que você possa adquirir o livro. Bom, então, cada um de nós está num estágio diferente da jornada. O importante é estar aberto para o aprendizado e para a expansão da consciência. Dicas para acelerar a sua jornada espiritual. Pratique a meditação diariamente para elevar sua vibração. A meditação é o caminho para se conectar. Você precisa estar com a mente em silêncio para aprender a ouvir. Uma mente barulhenta impede que você ouça as instruções dos seus amigos espirituais. Você não está aqui sozinho. Você tem
seus mentores, seus guias, seus mestres, seus guardiões. E não importa se eles são seus antepassados encarnados, um preto velho, um arcturiano, um pleidiano. O que importa é que você consiga atingir um estado de vibração onde eles consigam te acessar. Você precisa aprender a ouvi-los. E como é que essas instruções vai chegar até você? Inicialmente, através de outras pessoas, de vídeos do YouTube, até que você comece a ouvir uma voz interior falando com você. Registre os seus sonhos e experiências para perceber padrões e mensagens do inconsciente. Muitas informações são passadas através de sonhos lúcidos ou projeção astral. Para você ter uma ideia, eu fui iniciada no Reiki no astral. Eles me ensinaram as posições das mãos, me falaram sobre os símbolos e mais, uma figura que me trouxe um símbolo foi uma mulher oriental, com cabelo preto na altura do ombro, com vestes brancas. Quando eu acordei, queria saber quem era aquela mulher e veio na minha mente Kuan Yin. Eu não fazia ideia de quem era Kuan Yin, até pesquisar e me deparar com a mestra Kuan Yin, deusa chinesa da misericórdia e da compaixão. Ela também é conhecida como a Grande Mãe e é considerada a Bodhisattva do amor incondicional. Depois de acordada, eles me falaram: agora você precisa fazer o curso, pois vai precisar do certificado. No dia 31 de dezembro, em torno das 20h30, no mesmo ano que eu havia concluído o curso de Reiki, enquanto eu meditava, eu pedi por orientações para o próximo ano. E a orientação veio: saia e comece a trabalhar com o Reiki. E eu, sem entender muito bem, perguntei: mas sair, eu vou para onde? Como eu começo? E no mesmo instante eu pensei: eu vou para um centro espírita e vou começar a trabalhar com Reiki dentro de um centro espírita. Mas na mesma hora já veio a instrução: centro espírita não, você vai ficar presa a dogmas. Ok, então eu compreendi a instrução. Comecei a pensar aonde é que eu iria começar a trabalhar com Reiki. E peguei o celular, comecei a pesquisar alguns lugares e veio para mim para eu começar a pesquisar por ONGs e casas de apoio. E foi aí então que eu me deparei com o nome da instituição na qual eu estou trabalhando até hoje. Quando eu cheguei no local, fui conversar com a assistente social, que me recebeu muito bem, foi muito simpática e me perguntou se eu poderia começar a trabalhar com Reiki numa terça-feira, pois a reikiana que trabalhava lá havia deixado o espaço fazia um mês. Fala se isso não é incrível. Além de registrar seus sonhos, estude sobre espiritualidade, energia e consciência para expandir seu entendimento. Mantenha seu coração aberto para novas experiências e aprendizados. A jornada da consciência não tem fim, mas quanto mais nos aprofundamos nela, mais compreendemos quem realmente somos. Muitas pessoas perguntam: qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? E a resposta é simples. Primeiro, a sua missão é cuidar de você e dos que estão em volta de você, os próximos. É viver essa experiência da melhor forma que puder, de forma positiva, alegre, com amor, errando e acertando, porque errar também faz parte da evolução. Mas claro, quando falamos em errar, não é fazer coisas absurdas. Outra coisa, não se envolva ou não se prenda em discussões que envolvem o tal lado A e B. Nenhum dos lados está totalmente certo ou totalmente errado. Existe algo muito maior manipulando essas peças importantes que comandam os países. E nós aqui, réis mortais, brigando uns com os outros, ou seja, dividir para conquistar. Isso baixa a sua vibração. A questão que fica é: você está pronto para expandir sua consciência e acessar novas dimensões da existência? Agora me diz, gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que também está em busca de despertar espiritual e contribua com o canal deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e continue acompanhando a playlist Portais do Infinito para saber mais sobre expansão da consciência e experiências transcendentais. E se quiser se aprofundar na jornada dos iniciados, adquira o livro Ocultismo Prático de Helena Blavatsky e inicie sua jornada espiritual. O link está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.